programa já está de volta, o nosso intervalo foi super rápido e olha, a gente quer muito a sua participação pelo facebook.com/seu programa e também pelo Twitter, o @seu programa. Qual foi o seu maior desafio na época em que você era estudante? De repente trabalhava, estudava ao mesmo tempo, tinha dificuldade com alguma matéria muito sofrida, igual eu, por exemplo, com matemática, mas deixa pra lá. Ou se você está passando por essa fase hoje, qual é o seu maior desafio na sua vida de estudante? Manter os seus princípios, manter a sua saúde. Qual foi o seu maior desafio? Qual é o seu maior desafio? Quero ouvir, tá bom? Você participa com a gente, porque daqui a pouco a gente vai estar recebendo 2 convidados aqui, um estudante e um pastor que vão estar com a gente para conversar bastante sobre esse universo tão delicado, esse momento tão delicado aí, o momento em que a gente está se preparando para a nossa vida profissional. Por falar em vida profissional, hoje é segunda-feira, Samira Toledo está aqui com a gente. Tudo bem, Samira? Boa tarde. Já estava sentindo falta, né? Semana passada. Só no VTzinho. Pois é, mas hoje nós estamos de volta para conversar um pouquinho sobre carreira. E um assunto que me deixou bastante intrigado, Samira, porque realmente a gente tem fases na vida onde a gente tem que desbravar o mundo, conseguir o nosso lugar no mercado de trabalho. E até aqui no seu programa a gente já falou bastante sobre isso. Como preparar um currículo, como se preparar numa entrevista de trabalho. Agora, a gente sai desse momento que a gente conquistou e às vezes a gente pode estar meio que estagnado realmente, né, Samira? É verdade, pode acontecer. E você sabe, Wagner, que isso acaba sendo, às vezes, devido a incertezas que esse profissional pode encontrar. E a estagnação, ela traz vários sentimentos. O sentimento de que esse profissional está regredindo ou até que está completamente perdido. É até um risco esse profissional chegar àquela desmotivação, que é a famosa desmotivação, que ele acorda cansado para trabalhar, ele não tem ânimo, ele não tem felicidade. E tem profissionais que desenvolvem até doenças psicológicas que causam aí reações ao organismo. Então é um risco ficar na estagnação. Então a gente pode dividir aí que esse momento de estagnação profissional, ele pode acontecer de 2 formas, né? Pode ser uma coisa boa de eu ter a sacada que eu tô nesse momento de estagnação e correr para conseguir continuar crescendo. Agora, nem sempre a estagnação também é ruim, pode ser só uma ilusão, né? Eu tô naquela fase de conquistar. Conquistei alguma coisa, aí eu não consigo ficar muito tempo parado ali. Existem pontos aí para serem avaliados, para você identificar se você está estagnado ou não. Então, se você percebe que você está ali por mais de 2 anos na mesma função, sem receber nenhum aumento, nenhum bônus, eu digo para o pessoal em casa, tome cuidado, porque realmente é uma luz amarela, né? É um dos pontos que você precisa avaliar se realmente você está estagnado ou se a empresa não está remunerando. É importante que você converse aí com o seu chefe, com os colegas para avaliar. Outro ponto importante que você pode refletir é se você percebe que os colegas que estão aí no mesmo nível ou são da mesma área estão sendo promovidos, convidados para os novos desafios e você está no mesmo lugar, Wagner. Então também é um ponto para avaliar. Vai, chefe. Vem chefe, muda o gestor e você permanece da mesma coisa, fazendo a mesma coisa, a mesma rotina. Fazer a mesma coisa do mesmo jeito não é um ponto que diferencia realmente o profissional. Então ele precisa procurar alternativas para que ele não fique estagnado, porque isso com certeza, com o passar do tempo, vai ser uma estagnação. Você fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito por 2, 3, 4, 5 anos. Ou seja, você pode ser um profissional excelente, com muita experiência, mas não está colaborando aí para o crescimento. Eu falei com a Bianca antes de entrar aqui, a mudança ela sempre gera o desconforto, mas ela traz um crescimento, né? A estagnação ela não caminha junto com o desenvolvimento, ela está totalmente dividida aí, está longe disso, né? Agora, principalmente o jovem, tem esse senso de cada vez crescer mais e tudo mais. Então tem que pensar nesses pontos, né? Se de repente não é esse momento, bom, deixa eu conseguir conquistar isso, então deixa eu ganhar experiência aqui nesse assunto. Existe o tempo certo. Existe o tempo certo, e aí tem que fazer essa análise realmente. Exatamente, né? Por isso que o feedback, pedir o feedback mesmo dos colegas, o que você acha do meu trabalho? O chefe, conversar, aquele feedback informal, porque às vezes você não precisa esperar seu chefe chegar e falar como tem sido o seu trabalho. Porque às vezes o chefe também só chama para fazer feedback
feedback negativo, né, Samira? Alinhamento. Só para falar o que está errado. Então você precisa ter a iniciativa. Não espere, né, o feedback informal. E aí, o que você acha? O que eu posso estudar? Qual o treinamento que eu posso fazer? Porque aí são os pontos que também esse profissional tem que buscar. Porque não adianta também perceber que está estagnado e desmotivar e acabar entrando numa depressão, numa desmotivação muito profunda que você pode até adoecer. Bom, então vamos lá. O que a gente faz para sair dessa estagnação? Porque você comentou, o pessoal em volta, a mesma equipe, mesma função, às vezes tá crescendo, tá tendo oportunidade e você vai ficando. Então, por que alguns estão tendo oportunidade e outros não? Então, tem alguns pontos que a gente precisa avaliar. Por exemplo, eu preciso ser mais visto, mostrar os resultados. Poxa, eu fiz um trabalho, mas meu trabalho não é mensurado por resultados. Claro que é. Como diz pastor Luiz Gonçalves, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Nunca me esqueço da frase. Então, mostre os resultados, mostra ali o que você sabe fazer de melhor. Não só para o seu chefe, mas para a equipe, conversando ali com seus colegas. Pergunte para os seus colegas e para o seu gestor como é que tem sido o seu trabalho. Foi aquele ponto que nós comentamos. É importante, olha, dá uma dica, né? Geralmente a gente fala que o pessoal que chega mais novo, olha, como é que usa essa câmera, como é que faz, esse equipamento é novo. Peça a dica para os colegas, né? Isso não é ser diminuído, isso é aprender junto, é mostrar que você quer crescer. Pontos importantes como, por exemplo, você participar de treinamentos da sua área ou até de áreas diferentes. Nós já conversamos aqui, por exemplo, que você pode buscar novos desafios em outras áreas, estudar. Existem cursos gratuitos aí em boas escolas que você pode crescer profissionalmente. Você não pode realmente parar, você não pode deixar de ter um conhecimento diferenciado, porque senão realmente não tem o que fazer. Não adianta falar, não vou ficar estagnado, mas também não buscar novos conhecimentos. A pessoa tem que traçar os objetivos para a carreira dela, né, Samira? Exatamente. E aí conseguir buscar ferramentas para fugir dessa estagnação. Agora, pode acontecer, Wagner, de aí algumas pessoas que estão nos assistindo trabalhar em alguma empresa que ela não lhe permita o crescimento. E que você esteja estagnado não porque queira, mas porque a empresa ela não lhe proporciona as oportunidades. Então, fica a dica. Eu acho que você precisa refletir. Vale a pena permanecer nessa empresa? Então, também tem esse lado, Wagner. Não somente é culpa do profissional. Às vezes você precisa colocar na balança. Realmente estou estagnado, acomodei, não quero estudar mais, não quero participar de treinamentos, não estou querendo aí as dicas dos colegas de chefe ou a empresa não está me proporcionando aí as oportunidades de crescimento. É porque a gente teve um período no passado, né, Samira? Isso aí, sei lá, na época do meu pai, da minha mãe, ativamente no mercado de trabalho, onde você ficar numa empresa por 50 anos, 40 anos, meu primeiro trabalho e me aposentei na empresa, era um grande patrimônio. Era uma virtude. Hoje em dia as empresas já não valorizam tanto esse profissional, né? Porque o mercado vem, tudo muda, né? E as mudanças é aquilo que nós conversamos, ela gera aquele crescimento, é automático. Então, pensa você, Wagner, trabalhando com o mesmo chefe a vida toda. O que você vai aprender de diferente? E a gente não tem crescimento, né, na relação, porque a relação se cria ali, eu já sei até onde ir, ele já sabe até onde ir também, e a gente não cresce. É isso mesmo. E outro ponto que você citou aí do relacionamento. O relacionamento interpessoal na empresa é muito importante para você não ficar estagnado também. O network interno, ali conversar com outro gerente, conversar ali, olha aí, como é que funciona? Eu gosto tanto dessa área, tenho vontade de mudar de área. Não é um problema nenhum você sondar em novas áreas dentro da própria empresa. Olha, toda segunda-feira, aquele dia que a gente às vezes, né? Vou ter que ir pro trabalho, segunda-feira, que saudade do final de semana. Pois é, toda segunda-feira a Samira tá aqui, nesse dia crítico aí para o trabalho, para te motivar, inclusive, a crescer, a buscar novos horizontes. Então você pode mandar as suas perguntas, as suas dúvidas pra gente aqui, tá bom? Pela forma que você já conhece todas as redes sociais. facebook.com/seu programa, tem também o nosso Twitter, o @seu programa, e na medida do possível a gente vai trazendo as perguntas aqui para Samira e ela responde pra gente. Me coloco sempre à disposição, um prazer. Obrigado, Samira, até Obrigada segunda que vem. Até mais, vai. Até, tchau, tchau. Você acompanha o seu programa, fique ligado com a gente, nós estamos apenas começando, a nossa discussão tá no ar e eu quero a sua participação, inclusive. Qual foi o seu maior desafio na sua vida enquanto estudante? Qual é o seu maior desafio hoje como estudante? facebook.com/seu
Seu Programa e tem também o @Seu Programa, o nosso Twitter. Deixa eu receber os meus convidados de hoje aqui. Tô recebendo o pastor Diogo Barreto. É Diego? Barreto, Diego. Obrigado, Diego. Fica à vontade, seja bem-vindo. E também o Augusto Carvalho, que é estudante de Engenharia Civil. Tudo bem, Augusto? Boa tarde. Fica à vontade. O Augusto, inclusive, é assistente aqui do Departamento de Cenografia. Tem a sua participação aqui nesse cenário, né, Augusto? É verdade. Muito obrigado, viu? Imagino. Pela sua presença aqui também. Obrigado. Diogo. Diego. Isso. Não erro mais. Diego, a partir de agora. Tá valendo. Tá valendo. Tudo. Diego, você não tá tão longe também da tua vida estudantil. Não faz tanto tempo que você abandonou essa vida, né? Não faz muito tempo, não. Estive... Relativamente, né? Não faz tanto tempo. Uns 5 anos atrás ainda fazia parte... 5 anos. Isso. Ok. Do mundo acadêmico. E você é pastor onde? Sou pastor em Pedreira, que é um bairro de São Paulo. Fica ali próximo de Interlagos, na Zona Sul. E Pedreira, que é pastorei lá. muito conhecida pelas louças e tal, não é isso? Essa é a outra cidade de Pedreira, do interior de São Paulo. Mas É outro lugar, É então. outro lugar, Esse é um bairro mesmo de São Paulo que se chama Pedreira. Ah, ok. E você tem quantos membros que você é responsável? Olha, por volta de 600 membros. Que responsabilidade, né? Bastante. E o Augusto tá em que ano, Augusto? Estou no terceiro ano. Terceiro ano de Engenharia Quinto semestre. Civil. Isso, exatamente. Os desafios são muito grandes aí nessa fase mesmo, Augusto? Demais. Esse eu costumo falar que é um pico, né? Primeiro semestre começa facinho, vai indo. Quando chega no sexto, tá no auge e depois vai diminuindo de novo. Vai diminuindo o ritmo de novo. Olha, a gente vai conversar sobre todas essas dificuldades e essa fase boa também. Você lembra a Bianca conversando comigo? Ela tem saudade dessa época de tanta loucura aí, mas é muito motivadora também. Eu, sinceramente, também tenho muita saudade da época que fazia faculdade. É um momento difícil, mas ao mesmo tempo deixa saudades. A gente vai pro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho conversando mais sobre esse assunto. Não sai daí.